vamos aí para a nossa segunda aula de Geografia, página 146. Chegada do café ao Brasil. Então, na aula anterior, nós vimos aí que com o esgotamento do ouro em Minas Gerais, a colônia não tinha um produto que pudesse substituir o minério. Então, isso gerou uma grande crise econômica no país. Então, o que fez a economia brasileira se reerguer no século XIX? O café. A origem do café. O café é uma planta originária da Etiópia, um país localizado no leste do continente africano. O café foi cultivado inicialmente na região de Belém, capital do atual estado do Pará. Porém, devido ao clima muito úmido, as plantações de café não prosperaram. Quando as primeiras mudas de café chegaram à cidade do Rio de Janeiro, encontraram condições necessárias para o seu cultivo. Então, aí a professora colocou uma muda do café e a gente vai ver quais eram essas condições para esse cultivo do café. Então, precisava aí de altas temperaturas, chuvas abundantes no verão e o solo fértil. Então, essas condições e a moda de beber café em países europeus e nos Estados Unidos foram fundamentais para que a planta se tornasse uma espécie de ouro negro. Houve então aí a expansão das lavouras pelo Vale do Paraíba, interior de São Paulo e no sul de Minas Gerais. O produto passou a ser exportado, gerando riquezas para seus produtores. Assim, a economia começou a crescer novamente. E isso acabou provocando grandes mudanças na região sudeste e em todo o país. Nós vamos ver aí uma obra, vamos analisar os elementos de uma obra de Rugendas. Vocês já estudaram o tipo de vegetação ilustrada nessa obra. Então, nós vamos ver aí muitas árvores, palmeiras e coqueiros mais baixos. Então, esse tipo de vegetação é típica da Mata Atlântica na zona da mata. Então, nós temos aí alguns elementos ao fundo, né? Lá ao fundo, nós vemos aí o mar e o Pão de Açúcar, que está localizado na cidade do Rio de Janeiro. O que vemos no primeiro plano, à direita e no centro da obra, primeiro plano, quinto ano, o que a gente, na hora que bate os olhos, está bem à frente. Então, nós vemos aí, à nossa direita, mulheres colhendo café. No centro, nós vemos os grãos que estão sendo postos para secagem. E os trabalhadores, a maioria, são que homens brancos? Não, são todos negros escravizados, né? E nós podemos também observar dois homens bem vestidos aí na obra, né? Eles usam chapéu, estão sentados à sombra, observando o trabalho dos escravizados. Quem vocês acham que são esses homens? Será que são os donos das plantações de café ou são capatazes? Mas para o que são capatazes? Os capatazes, eles eram homens que chefiavam os trabalhos aí dos escravos. Eles vigiavam o trabalho deles, para que eles pudessem fazer realmente aquilo que era proposto. Nessa aula aqui, a gente vai falar um pouquinho do Vale do Paraíba e as lavouras de café. Então, entre 1820 e 1850, as plantações de café se espalharam em direção à província de São Paulo, penetrando no Vale do Rio Paraíba do Sul, localizado entre as serras do Mar e a Serra da Mantiqueira. Então, observe aí o mapa. A professora colocou uma flechinha onde fica o vale, né? Então, ele está situado no meio dos dois. Então, o que é um vale? Vale é uma área mais baixa, cortada aí pelo Rio Paraíba do Sul, situada entre as duas serras, né, que é a Serra do Mar e
e a Serra da Mantiqueira. Então aí, por se tratar de uma atividade muito lucrativa na época, os fazendeiros, o que eles fizeram? Eles derrubaram a Mata Atlântica, isto é, desmataram a Mata Atlântica, que recobria quase todo o Vale Paraíba, e a substituíram, então, pelas lavouras cafeeiras, pelas plantações de café. Então, olha só, quinto ano, a gente está falando de um período de 1820 e 1850. Então, o desmatamento já ocorria naquela época. Aqui nós vamos ver o desmatamento da Mata Atlântica para a plantação de café. Então, as florestas, elas foram transformadas em campos agrícolas. Elas cortavam as árvores aí, né? Os fazendeiros cortavam as árvores e depois colocava fogo, acabando com a madeira que sobrava. E depois que a vegetação é cortada ou queimada, o solo vai ficar como? Sem nenhuma proteção. Então, no Sudeste, na região Sudeste, o clima é tropical. Então, as chuvas são concentradas no verão, quando vai ocorrer em formas de pancadas. Então, essa enxurrada, principalmente em relevos íngremes, quinto ano, são relevos aí, terrenos bem inclinados, fica difícil o acesso. Então, essa enxurrada ela vai carregar as camadas superficiais do solo, onde estão os nutrientes de que a planta tanto precisa para crescer. E o que ocorre com o solo? O solo, perdendo seus nutrientes, ele fica empobrecido, ocorrendo então a erosão do solo. Além disso, ocorre também outro problema. Essa terra é arrastada para dentro dos rios, assoreando-os. Lembra que a gente já estudou o assoreamento aí lá do Velho Chico, né? Quando desmatam a mata ciliar, que é as margens do Rio São Francisco. Quando há o desmatamento, ocorre o assoreamento dos rios. A terra escorre e vai para dentro do rio. Tá? Então, a gente está vendo aqui agora o assoreamento da Mata Atlântica. Né? Porque naquela época, os barões de café, eles queriam desmatar o tanto que eles pudessem, porque naquela época era permitido, não era crime desmatar, para a plantação aí do café, porque o café é um produto aí que gerava muito lucro. Agora, o que vocês vão fazer? A professora explicou aí as páginas 146 até a 150, então vocês vão fazer os exercícios. No quadro de rugendas, que a professora foi falando, a observação dos elementos do quadro, é para vocês observarem o que realmente tem nesta obra, tá? Então, eu fiz um roteiro de observação para vocês aprenderem a fazer uma observação mais detalhada, mais minuciosa de uma obra, para verificar o que esse quadro retrata. Então, aí na página 149, vocês vão fazer agora uma observação de outra obra de arte aí de rugendas, Desmatamento de uma Floresta. Tá? E vocês vão responder as questões da página 149 até a página 150, tá bom? Um grande abraço e até mais.